os BRICS começam a questionar as Nações Unidas. Os representantes dos países dos BRICS+, começaram a destacar vários problemas importantes, criticando particularmente a influência excessiva do Ocidente. Os países das principais organizações internacionais e órgãos de tomada de decisão acreditam que a atual estrutura da ONU não reflete adequadamente as suas exigências ou perspectivas. Os apelos a uma abordagem mais democrática e inclusiva levaram os líderes a sublinhar a necessidade, durante uma recente cimeira dos países de ouro, para atuar reformas abrangentes no âmbito da ONU e destacaram a importância de uma maior participação das nações emergentes. O ponto central de vista para as suas exigências é uma reavaliação da composição do Conselho de Segurança e a revisão do direito de veto dos membros permanentes. Esta insatisfação tem revelado numerosos feitos e apelos para uma reforma abrangente, ou mesmo a uma revisão completa da ONU. Vozes de vários representantes estão se alargando para reformar seus estatutos para um sistema mais justo e representativo da governança global. Nesse vídeo, vamos ampliar esse tema sobre as alterações propostas e as motivações por trás disso. Iluminar o problema com o preconceito para com os países do Sul global. Referindo-se às nações do Ocidente coletivo, principalmente ao poder anglo-saxão, que trazem para os outros povos seus duplos padrões, muitas vezes com um significativo preconceito dentro das Nações Unidas. Para favorecer essa percepção, a parcialidade fica particularmente evidente em questões de direitos humanos, sendo a eles direcionadas críticas insistentes contra a China e a Rússia em primeiro lugar, enquanto problemas semelhantes no Ocidente eram dadas a mínima atenção pelos governos e meios de comunicação corporativos. Por exemplo, a Rússia é regularmente atacada por causa de seu histórico de direitos humanos, incluindo o tratamento da comunidade LGBTI. A China, por sua vez, por causa de sua repressão ao povo tibetano. Os defensores dos direitos humanos expõem preocupações comparáveis no Ocidente. Não vem dada a mesma atenção para o que fazem os países ocidentais, mas somente são fortemente criticadas as ações dos países rivais. Muitas vezes vemos um jogo de dupla moral. Um exemplo marcante se vê no tratamento dos países europeus com os refugiados. São extraordinariamente generosos em seu apoio aos refugiados ucranianos, destinando importantes recursos. Já para outros países onde foram criados os conflitos para seus fins geopolíticos, tal ajuda vinha negada. Vemos isso ao ajudar os refugiados provenientes de outras áreas de conflito, como a Síria, o Afeganistão e a Somália, onde são mantidos em condições mais adversas e claramente com menos apoio dos países ricos. Os países europeus sofreram de forma semelhante na imigração descontrolada dos países pobres. Já vemos, em vez, uma clara diferença no conflito entre Israel e a Palestina, conflito onde as reações internacionais muitas vezes parecem ser contraditórias. Os governos responderam rapidamente aos ataques Hamas contra civis israelenses. Havia comparativamente poucas críticas contra o governo do país judaico e suas medidas retaliatórias contra a faixa de Gaza. Estas medidas, entre outras coisas, incluíram o encerramento de serviços básicos essenciais para a população palestina. Pioraram a situação quando usaram fósforo branco em áreas densamente povoadas, fazendo muitas vítimas civis e cometendo muitos crimes de guerra sem nenhuma resposta da comunidade ocidental. Isso se vê claro na incoerência de suas declarações, atrasando notavelmente as ajudas humanitárias. Organizações como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional abriram essas questões nessas desigualdades e apontaram para a intervenção e influência do bloco dos Estados BRICS.
Eles são da opinião de que o quadro geral da governança global deve ser profundamente reformado, incluindo o papel das Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI e as questões nas transações internacionais por meio do poder do dólar como moeda de reserva global. Em maneira desproporcional, as potências ocidentais estão impondo seus interesses para submeter o resto da comunidade internacional, utilizando todos os seus meios de chantagem, como é o caso das sanções unilaterais dos Estados Unidos, contra tudo aquilo que não seja no uso de sua moeda. Economias emergentes dos países em desenvolvimento estão questionando o uso de todo esse poder por parte de uma só nação. Argumentam que as suas crescentes economias deveriam ter um papel mais ativo no balanço de poder e influência na geopolítica, mais importância nas estruturas de governança dentro das políticas desta instituição. Somente poucos podem decidir o destino de muitos. O bloco emergente enfatiza que esta instituição muitas vezes só traz os interesses de uma só potência desde a época dos acordos de Bretton Woods. Tais acordos não refletem mais a situação da época do pós-guerra. A atual economia mundial continua impondo, por exemplo, as posições de liderança do FMI e do Banco Mundial, tradicionalmente guiados por instituições da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados do Sul Global declaram que o Ocidente já dominou por um longo período na política financeira global, mantendo vários países sob o jugo das suas dívidas contraídas com tais instituições nas suas economias. O Sul Global, finalmente, com aqueles países emergentes dos BRICS, deseja ter mais influência nas decisões globais. Veja como os países ocidentais atuam com políticas restritivas para o desenvolvimento do Sul Global, decidindo fortemente nas decisões de tais países. Pedem pesadas reformas internas que danificam o desenvolvimento dessas nações, em troca do seu apoio ao desenvolvimento e ao seu crescimento econômico. Eles podem minar a soberania de cada um desses países. Argumentam que essas condições muitas vezes só trazem benefícios aos países do G7, todos sob o domínio ocidental. Obrigado por ter estado conosco até o fim. E se você gostou desse conteúdo, poderia nos dar um like e se inscrever no canal para que nós possamos criar mais conteúdos interessantes como esse. Fiquem bem e até o próximo vídeo.